Graças a Deus. Eu saúdo, amada igreja, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família no nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo 17, para a glória de Deus, que diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Meus amados irmãos, esta palavra fiel e verdadeira vai falar sobre um casal a qual foi escolhido por Deus, Abraão e Sara. E ambos receberam uma missão, porque o casamento também ele é uma missão. Ele é um privilégio. E nós vemos que neste casal, quando Abraão recebe a ordenança de Deus, sai da tua tenda, da sua parentela, da casa de teus pais, a Bíblia vai dizer que Abraão, junto com a sua esposa, saiu. Em nenhum momento Sara se interviu na chamada de Abraão. Em nenhum momento Sara entrou em discordância. Pelo contrário, ela agiu como uma mulher sábia. Foi em concordância com seu marido naquilo que Deus lhe havia dirigido. E quando um casal eles trabalham junto na concordância, o seu casamento só tem a ser abençoado. Quando um casal coloca Deus em prioridade acima do seu próprio casamento, o seu casamento só tem a dar frutos. Quando um casal entrega o seu relacionamento nas mãos de Deus, Deus é quem cuida, Deus é quem provê, Deus é quem zela por aquele casal. E assim foi Abraão e Sara. E os dois agiram com a fé, quer dizer, os dois agiram com a confiança em Deus. E foram ambos para uma terra que não sabiam para onde estavam indo. Mas aquele que confia em Deus sabe que Deus sempre cuidará de você nos mínimos detalhes. Abraão recebeu a promessa que ele seria pai de nações. E mesmo Sara sendo estéril, Deus fez uma promessa a ela que ela seria mãe. E chegou um dado momento que Sara, ela até riu. Ela chegou nem a acreditar em certo momento, pelo tempo que ela já tinha. Ela já estava avançada em idade, era estéril, quer dizer, havia no casamento essa grande impossibilidade. Mas Abraão creu que Deus poderia fazer um milagre no seu casamento. Deus que poderia restaurar, fazendo o impossível tornar-se possível. Então, ei, aquilo que é impossível para acontecer na sua vida, entrega na mão de Deus, que é Ele que faz o impossível se tornar possível. A Bíblia vai dizer que, dado o momento, por Sara já ter 90 anos, Abraão 99 anos, parecia que a promessa não ia se cumprir. Então ela acaba tomando uma decisão precipitada. Cuidado!
Quando você toma uma decisão precipitada, você abre uma brecha para o teu inimigo chamado Satanás. Quando você toma uma decisão precipitada, você pode acabar ferindo o seu cônjuge, ferindo a sua esposa com palavras. Quando você toma uma decisão precipitada, e o que é tomar uma decisão precipitada? Às vezes, em dado momento, um do casal está em certo furioso, falando às vezes com uma voz até um pouco mais exaltada. Ao invés de um dos cônjuges agir com sabedoria em se calar, quer falar junto, aí acaba lançando mais gasolina e acaba pegando mais fogo. Aí onde nós vemos muitos casais que têm perdido o diálogo no seu casamento, que têm perdido a admiração no seu casamento, e aonde o inimigo mais se aproveita dessas brechas para tentar destruir o casamento. Então, cuidado, não seja precipitado, age com sabedoria, deixe o Espírito Santo te conduzir, porque é Ele que zela pelo casamento. Porque a Bíblia chega a dizer que aquilo que Deus une não separa o homem. Nós temos uma escolha em agir com sabedoria ou agir como tolice. A pessoa que age com sabedoria, ela está percebendo que algo está saindo do controle, ela entrega na mão de Deus. Ela está percebendo que está se faltando diálogo, então ela busca ter o diálogo para não deixar o seu casamento se esfriar. Ela está percebendo que algo está acontecendo diferente no ambiente, que já não é a questão dela agir com as forças do braço, mas agora ela agir com o joelho, ele agir com o joelho, isso é agir com sabedoria. Agora, quando a gente age como uma pessoa tola, é quando nós tenta resolvermos da força do braço. E foi isso que Sara tentou fazer. Ela então apresenta a sua serva Agá para Abraão, para que ele viesse ter um filho com ela e ela tivesse o filho de Agá para ser dela. Mas Deus lhe havia falado que ela iria gerar um filho. Mas isso que faz quando a pessoa toma uma decisão precipitada. Ela fica cega espiritualmente. Ela passa a não crer. Ela passa a dar descrédito no seu casamento. O seu esposo está falando, quer falar junto. A esposa está falando, o esposo quer falar junto. Já não dá mais crédito. Aí começa a briga, confusão, e tudo isso quem mais gosta é Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então não age precipitadamente, continua na fé, continua na obediência, que Deus só tem a honrar o seu casamento, Deus só tem a abençoar o seu matrimônio. A Bíblia, meus irmãos, vai dizer que depois de um tempo, Deus cumpriu a promessa, porque era necessário um tempo. Tem pessoas que não querem esperar o tempo de Deus. É melhor você esperar, que a garantia vem do Senhor, e Ele, quando dá a sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Deus cumpriu no tempo certo. Sara gerou, mas ela começou a ficar ligada que aquele filho que a sua serva Agá teve, que foi Ismael, começou a tentar fazer mal a Isaque. Abraão não viu, mas Sara viu. Tem hora que um dos cônjuges vai estar cego espiritualmente, é por isso que a Bíblia fala que é bom ter dois, porque se um cair, o outro levanta. Alguém tem que estar atento, alguém tem que lutar, alguém tem que batalhar, porque é o diabo que tem que sair, é o esfriamento que tem que sair, é a confusão, as brigas que tem que bater em retirada.
Ei, meu irmão, seu casamento não vai terminar em divórcio, a sua família não será destruída, porque o Deus que te fez a promessa, Ele é fiel para te honrar, Ele é fiel para te abençoar, no nome do Senhor Jesus. Mas é necessário crer, é necessário acreditar. A Bíblia vai dizer que Sara fala para Abraão dizendo: olha, eu tenho percebido que Ismael está tratando mal Isaque. Abraão se revolta. Abraão não deu ouvido à palavra da sua esposa Sara. E isso tem acontecido muito em muitas casas, em muitos casamentos, aonde o vaso de casa não tem honra. O vaso de casa não é ouvido. O vaso de casa não tem um ombro para se chorar, não tem o ouvido para ser ouvido, não tem o braço para abraçar, porque recebe frieza. O esposo trata a esposa fria, ou a esposa trata o seu esposo friamente. E por muitas das vezes isso que acontece é onde muitos casamentos são destruídos, quando a pessoa não tem voz dentro da sua casa. A pessoa avisa o seu companheiro dizendo: isso que você faz me magoa, me entristece. Qual é da pessoa? Se ele ama verdadeiramente, se está zelando pelo seu casamento, o que vai fazer? Cortar aquele mal pela raiz. Porque são uma só carne. Se um está sentindo a dor, o outro também vai sentir. Se a sua companheira, moço, ela está se incomodando com algo que você está fazendo, ouve ela e muda. Se você, rapaz, está fazendo algo que a sua esposa já diz, ouve, muda. E você, moça, se o seu marido está falando algo que está incomodando, ouve ele, muda. Porque isso traz a bênção sobre o seu casamento, onde os dois honram um ao outro, ouvem um ao outro, tem o consenso da liberdade da pessoa dentro do lar. Por muitas das vezes aquela alma só quer desabafar, ou o companheiro só quer desabafar, e é preciso ouvir, para que a alma da pessoa venha a ser tirada daquele peso. E depois disso, os dois voltem a ter concordância. Abraão não quis ouvir a Sara. Aí o próprio Deus deu a ordenança a Abraão, dizendo: Abraão, ouve Sara. Deus deu ordem para que Abraão ouvisse a sua esposa. E por que você não quer ouvir? Você ouve amigos, você ouve colegas, você ouve parentes, mas não quer dar honra à sua esposa, não quer ouvir a sua esposa, está errado. Você precisa tomar posição, você precisa mudar. E a mesma coisa para você, minha irmã, com todo carinho e respeito. Ouça o seu marido, ouça ele. Porque quem tem que ter honra primeiramente é Deus, e o vaso de casa, a pessoa dentro da sua casa é que tem que ter voz. E isso faz com que ambos venham frutificar junto, venha crescer junto, e Satanás não venha ter brecha no casamento. E a Bíblia vai dizer que Abraão ouve, então dá ordem para que Agar venha junto com Ismael sair, e continuou com a sua esposa Sara, e Deus foi com eles. É preciso muitas das vezes sair do meio do casamento a soberba, sair do meio do casamento o orgulho, sair do meio do casamento aonde eu só quero ter razão, não, abaixa, desce, se humilha,
seja mais humilde, reconheça que errou, reconheça que fez errado e peça perdão, porque através do perdão você fecha uma brecha de um divórcio. Através do pedir perdão, você fecha uma brecha de faltar o diálogo dentro da sua casa. Através do perdão, você fecha uma brecha que o inimigo tanto queria para tentar destruir o teu casamento. Então, querido, minha irmã, meu irmão, honre um ao outro, cuide um do outro, zele um pelo outro, e assim Deus só tem a os abençoar, só tem a derramar suas ricas bênçãos sobre o seu matrimônio, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Amém? Guarde isso no seu coração. Assim como Abraão recebeu a promessa, assim como Sara recebeu a promessa, você e a sua casa servirá o Senhor, e Deus irá operar grandes milagres nas suas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, no nome de Jesus.